Próxima paragem, Rádio Pistacchio. Allora, Pistacchioidi, stavo per entrare con un rutto perché ho bevuto molta birra, ma per fortuna ho evitato questo disastro, anche climatico. Intanto facciamo un chin per il nostro ritorno e ottobre ce la siamo presa un po' con calma. E agora só falamos em português de Portugal, se bem que a nossa convidada é uma brasileira. É uma brasileira chamada Júlia. Eu não vou dizer o apelido. Não? Não? Eu já tenho apelido? Eu não conheço. Giulia Pistacchio. Giulia Pistacchio, bravo. Só ao final do episódio vamos revelar. Podemos dizer o teu apelido, o teu NIF. Só ao final do episódio. Podemos ler o teu extrato bancário. Ixi, coitado de vocês. Não vai demorar muito. Vai demorar muito. Vai ser muito curto. Ok, Júlia, obrigado por ter vindo a este interrogatório. E nós hoje vamos falar de ti, do Brasil, do Portugal, da Itália e quero começar com uma pergunta muito difícil sobre Campinas. Putz. Campinas, não? Tu é a tua cidade, tu nasceste lá, se eu bem percebi, meu dossiê. Poi sei no telefone che l'avevi ela come Giulia Campina. Giulia Campinas, ottimo, e il suo numero è 91. Ma io chiedo sapere, no? Perché io non conosco nada di Campinas, so se che è tipo molto prossima di San Paolo. Campinas, che cidade è? O que é que acontece a Campinas? Que tipo de vida uma pessoa pode fazer a Campinas? Nossa, essa pergunta é facílima. Não, nada. Então passamos a outra. Quanto é? Era di squadra. Passamos a matemática. Não tem nada pra fazer em Campinas. Tem assim um pouquinho de coisa ali, tá? Aliás, tem ali a Unicamp, Barão Geraldo, que aí tem uma coisa mais cultural e tudo mais, mas assim, inclusive eu achei que eu passei muito tempo em Campinas, assim, eu podia ter saído bem antes do que eu fiquei lá. Ma portanto, ma tipo atividades, ma uma cidade quanto grande é? É tipo grande como Lisboa, e 3 vezes Lisboa, não sei. Eu também não sei, faz um tempo já que eu não pego esses dados, assim, mas uma Eu cidade... também. Eu nunca gostei dessas perguntas, quando me dizem, eu sou de Padova, quanto grande é Padova, este graça? Sei lá. No, por isso disse, é grande como Lisboa, ou tens ideia? Quanto é distante de São Paulo? Ah, essa dá pra responder. 1 hora em carro, tipo 100 quilômetros, assim, você já tá em São Paulo. Aliás, eu acho que isso é uma das coisas que Campinas dá uma sofrida, porque como é muito perto, é uma cidade grande, mas como é muito perto de São Paulo, eu acho que tem uns 3 milhões de habitantes, uma coisa assim, e eu acho que porque ela é muito perto de São Paulo, sei lá, coisas interessantes que estão em São Paulo, que vão para para Ribeirão Preto, por exemplo, que é 2 horas pro interior de São Paulo, assim, não vêm para Campinas porque as pessoas de Campinas interessadas nisso vão para São Paulo ver. Então acaba que é legal ser perto, mas do ponto de vista da cidade em si perde um pouco nesses eventos. Mas quantos habitantes? A típica pergunta. Eu acho que são 3 milhões, mais ou menos, em torno, assim. Acho que uns 3 milhões. Então já sabe. Acho. Eu estou sempre preparado. Isso é super. Ok. Ma e portanto, tipo, a noite do Campinense, não sei se... Campineiro, desculpe, é em São Paulo, ou seja, as pessoas de Campinas dizem... Não, quero sair, onde é que vamos? Não, depende, assim, porque o problema, né, é que assim, São Paulo tem muitas coisas legais, mas é 1 hora de estrada, então é complicado você passar a noite em São Paulo e voltar, você acaba tendo que se eu vou ficar lá, vou fazer, sei lá, vou sair em São Paulo, pegar um teatro, alguma coisa assim, um show, sei lá, eu tenho que dormir em São Paulo se eu não quiser voltar no mesmo dia, quiser beber, etc e tal.
Mas você tem coisas interessantes ali, não tão interessantes como tem em São Paulo, mas tem algumas peças de teatro ali, que até da turma da Unicamp que você consegue ver, algumas apresentações interessantes nesse sentido, e tem alguma vida noturna de barzinho, assim, e tem algumas cidades próximas, tipo Joaquim Egídio, Sousas, que tem, Vinhedo, sei lá, que até você tem algumas coisas para fazer por ali, assim, né, alguns... Mas ouvi dizer que ouvi de amigos em comum que tem uma universidade mais ou menos boa, é famosa pela universidade. Exato, que é a Unicamp, que fica em Barão Geraldo, onde eu nasci, sou da Gema, né? Okay. Mas assim, então por isso eu comentei, como a Unicamp, ela tá em Barão Geraldo, tá em Campinas, a vida, eu acho que a questão cultural, ela vem bastante da Unicamp. Okay. Né? Porque tem faculdades muito boas ali, de teatro, música, né, e tal, artes plásticas, tudo. Então acaba que Barão Geraldo é um distrito meio Neverland, assim, de Campinas, desse ponto de vista. Tem muita gente de esquerda e tal, por conta da Unicamp e tal, tem muita gente de extrema direita também. Mas assim, tem ali uma Mas esperança. você pode definir uma cidade universitária ou é só um pequeno bairro? Barão Geraldo, sim. Barão Geraldo é super universitário. Super universitário. Sorry. Ok, então começamos tudo, né? Voltamos tudo do início. Quantas pessoas tem Campinas? Não, ma è tipo, invece agora che falaste di scheda, ma è una cidade di scheda, uma cidade, sabes que na Itália tipo há esta coisa, uma divisão quase geográfica entre os eleitores de esquerda e de direita, não? Por exemplo, Emília-Romagna é uma região da Itália, Toscana também são regiões vermelhas, ou seja, Campinas é uma região ou uma cidade que tem um eleitorado. A grande parte do eleitorado de Campinas é, digamos, bolsonarista ou... Putz, eu acho que eu não tenho ideia assim de como que tá essa divisão, mas acho que em Barão Geraldo a gente tem bastante gente de esquerda por conta da Unicamp, né, e tal. E eu acho que Campinas é um lugar que tem muita gente de direita, porque é uma cidade mais provinciana, é uma cidade que as pessoas não estão muito interessadas em coisas públicas, assim, tem muito condomínio, muita gente que, sei lá, paga pelas próprias coisas, entendeu? Então, assim, você não tem uma escola pública, exceto a Unicamp, evidentemente, mas uma escola pública que você, por exemplo, Indaiatuba é uma cidade próxima de Campinas, acho que 25 minutos mais ou menos, e, se não me engano, há um bom tempo atrás, a escola pública de Indaiatuba foi eleita uma das melhores, uma ótima escola e tal. Não digo uma das melhores sei lá, de São Paulo, sei lá, mas eu lembro que teve esse destaque, inclusive Indaiatuba tava, nossa, é um super lugar legal para se morar no interior, porque tem uma escola muito boa, é uma cidade que o pessoal se sente muito seguro, tem uma vida noturna legal e tal. Eu não tenho, assim, eu também não fiz escola pública, eu não dependi muito de estruturas públicas, assim, de Campinas. Então eu sou meio ruim de falar dessa questão, assim. Mas você tem tanto a Unicamp, ainda falando da universidade que você me perguntou, tem tanto a Unicamp como tem a PUC, tem a Facamp, que foi a faculdade que eu fiz. Mas PUC e Facamp são particulares, elas não são... Mas essa daí a Tuba que falaste não é uma praia. Porque nós entramos Ubatuba. Quando eu não, Indaiatuba não. Esses nomes exóticos. Nossa, se fosse, tava lá. Hoje não, mas assim, teria aproveitado bastante. Che me dera, então estás a dizer que lá em São Paulo assim, não é como é a nível de praia? Não quero dizer nada, mas... Então, acho que do estado de São Paulo, litoral norte. Você tem Maresias, Toque-Toque pequeno, Toque-Toque grande, tem Paúba, você tem ali um litoral norte super legal, assim, de praia super... onde tá Ubatuba, Caraguá. Ok. Que é onde tá tudo litoral norte ali. Ma invece, desculpa, voltando a essa cidade de Campinas, tem milhões de habitantes, mais ou menos. Ou com certeza tem mais que um milhão acho que é. Ou seja, não existe aquela coisa do género que as pessoas são forçadas a mudar de cidade para encontrar algo melhor. Ou seja, há trabalho em Campinas. A gente não é forçada a emigrar em outros locais. Eu vim para Lisboa e continuo trabalhando para Campinas. Ok. Então, assim, há trabalho, assim. Ok. Pelo menos no meu métier ali. Okay. Portanto, qual é a razão para a qual... Porque não há nada, tu me dizias... Para a qual uma pessoa... Há muitas pessoas que mudam de Campinas para São Paulo para ter um grado mais à procura de mais vitalidade.
Então, assim, na minha casa, por exemplo, a gente tem duas situações totalmente diferentes, né? Eu não gosto de Campinas, meu irmão ama Campinas. Eu amo São Paulo, meu irmão detesta São Paulo. Ele detesta com todas as forças dele, assim. Porque ele não gosta do trânsito, ele não gosta de todos os problemas de São Paulo. Obviamente que eu também não, mas eu gosto muito da vida noturna de São Paulo e gosto também da vida cultural, principalmente de São Paulo, das coisas legais que tem pra fazer em São Paulo. Pra mim, como designer, acaba que as oportunidades são mais interessantes em São Paulo mesmo. Os meus clientes muitas vezes estavam em São Paulo, então eu ia muitas vezes para São Paulo. Isso era bastante comum, assim. Mas eu acho que deve ter muita gente que muda de Campinas, não necessariamente para procurar um trabalho melhor, mas eu acho que uma vida diferente do que tem ali. Porque eu acho que, na verdade, eu acho que a pessoa sai da onde ela tá por uma série de razões, assim. Às vezes o lugar que você tá, se você não se sente seguro, vou procurar uma vida melhor, mas que eu me sinta mais seguro. Eu gostaria de ter uma vida mais calma, como é o caso do meu irmão, então eu vou pra um lugar mais calmo, porque eu quero ter uma família, quero que meus filhos brinquem na rua, etc e tal. Eu quero uma oportunidade de trabalho melhor, quero estar onde tá o dinheiro, aí você vai pra um lugar mais centro financeiro, como no caso de São Paulo, assim. Eu acho que, no caso de Campinas, a gente tem muitas coisas boas, assim. Eu acho que, por exemplo, quero ter uma vida mais tranquila para ter meus filhos. Você consegue ir ali para Paulínia, que é pertíssimo de Campinas, que é colado em Campinas e tem uma vida um pouquinho mais calma nesse sentido, e continua trabalhando em Campinas. E não sei lá, 20, 25 minutos em carro. Então, assim... Em máquina, hein? Depois falamos também desse assunto. Vamos falar também desse assunto. Muito espontâneo, sim. Mas então eu acho que tem essas coisas, assim. Mas tu... Ok. Portanto, não tem aquela situação em Campinas também... um problema da favela, da segurança que talvez existe em São Paulo, ou existe mas uma dimensão muito mais reduzida? Eu acho que numa dimensão proporcional a Campinas, porque acho que São Paulo deve ter seus 10 milhões. Então você tem... Então, assim, eu acho que ali é uma amostra, como se fosse uma amostra, sabe? Você tem, acho que proporcionalmente, você tem os mesmos problemas que a gente encontra em São Paulo, inclusive de trânsito, mas adaptado àquele tamanho ali, proporcional àquele tamanho ali, né? Mas em vez de São Paulo, porque tu és a primeira pessoa que eu conheço que gosta de uma cidade enorme, grande come São Paulo, no? Perché quando falo, no, eu digo, io gosto da metrópole, gosto da confusão, e todos me olham como se fosse um atrasado mental. Eu digo, no, ok, tá bem, sou atrasado. Invece depois agora tu me dizes, mas sim, há também aspectos negativos, mas se eu bem percebi, os aspectos positivos conseguem, digamos assim, vencer ou ter mais peso, digamos assim. Portanto, vale hoje a pena para um brasileiro apostar em São Paulo, apesar de todos os problemas, etc., ou não, do teu ponto de vista? Do meu ponto de vista, para o meu pequeniníssimo universo, sim. Inclusive, eu estava numa situação, antes de vir para cá, eu estava num momento meio, uma encruzilhada, assim, de... Bom, se eu não for passar um tempo fora, eu vou morar em São Paulo, porque eu sinto falta. Primeiro, assim, eu acho que a gente tem, acho que a gente não consegue escolher onde a gente nasce, mas ao longo da vida, se possível, eu acho que é uma grande oportunidade se você puder escolher onde você vai passar a sua vida, então, e não vou dizer escolher onde você morre, porque ninguém escolhe essa coisa, né? Mas assim, eu acho isso uma grande oportunidade, né? De você falar, puxa, beleza, Campinas eu conheço, esse pedacinho aqui eu já sei. Eu queria experimentar um tempo fora, ver qual é que é. Porque pode ser que eu chegue lá e ache terrível, e comece e volte correndo, achando que nem meu irmão. Nossa, tem toda razão. Você tem toda razão. São Paulo é péssimo mesmo. Eu tinha um amigo que falava assim, que São Paulo é que nem uma jacuzzi. Todo mundo adora falar que tem, mas ninguém usa no dia a dia, entendeu? Então, assim, tipo assim, eu vou morar em São Paulo. Porque moro em São Paulo, porque a vida cultural é ótima e tal. Mas na hora que você chega, depois de 1 hora de trânsito, só pra chegar na sua casa, você já fez hora extra, aí você chega na sua casa
9 horas, você fala assim, ai, desculpa, Gol. eu vou... Gol. Tá. Mas aí você fala assim, ai, que bom, acabei de chegar em casa, eu vou pedir aí um Glovo, que lá no Brasil é iFood, sei lá, né? Vou pedir um com a comida, porque não aguento ainda pegar mais trânsito pra sair, não, desculpa. Vou deixar pra uma semana, aí você não vai nunca, sabe? Grande. Então, sì, tu appostarias in São Paulo. Mas io stavo curioso perché na Italia há uma famosa imigração do sul para norte para a procura de trabalho. Tipo, além tipo, de uma grande cidade como São Paulo, que a gente, um brasileiro do interior, pode decidir de ir em São Paulo para encontrar trabalho, mas há um movimento no Brasil de pessoas que vão de uma região para outra região que é mais famosa para a facilidade de encontrar trabalho. Acho que sim, eu acho que são esses grandes centros, assim. Eu tô meio por fora das notícias do Brasil, assim. Mas é mais ou menos o contrário da Itália, porque na Itália é do sul para o norte. Não, sim, não. Basicamente no Brasil é para o norte, acho, do norte para o sul, eu né? acho que esse esforço já foi maior, especialmente quando, talvez acho que na década de 50, 60, talvez, que teve uma imigração muito grande do Nordeste pro Sudeste. Ok. E que é o que a gente estava falando aquele dia, que são as pessoas que construíram todos os prédios, né, e tal. Então, mas eu acho que aí sim, acho que teve um período maior, mas eu não sei como que isso tá agora, assim. Ok, perché na Italia è mais evidente, tipo ha sempre questa migrazione costante da sul para o norte. No Brasile então un poco variò con os anos mudou. Basta. Imigração. Salvo. Traumas. Estava falando A de gente imigração, queria saber como é que a Júlia chegou aqui, para Lisboa. Ah, gata. Aí foi um lance, assim. Porque assim, eu tenho uma das minhas primeiras memórias que eu tenho de infância é de estar assim, meus pais no armário do que meus pais tinham, eles tinham a última gaveta, estavam todos os documentos. E aí eu lembro de estar vendo esses documentos e encontrar o passaporte do meu pai e ver todos aqueles selos. Cuidado do telefone. Sorry, tô aqui de novo. E ver aqueles selos todos lá e achar tudo aquilo lindo, assim. E eu lembro que naquela época eu lembro de pensar assim, nossa, porque eu vi o passaporte dele e vi o meu que não tinha nada, né? E eu lembro de olhar assim, nossa, onde eu vou ter um passaporte assim, cheio de selo. E fiquei com isso na cabeça, assim, pro resto da minha vida, assim. Daí, na época que eu tava ali no colegial, que, tipo, 14, 15 anos, era muito comum, então, acho que 15, né? Era muito comum você fazer, porque o colegial são 3 anos, né? Tipo, 15, 16 e 17 anos, aí depois você vai pra universidade. Era muito comum as pessoas, os jovens, fazerem o segundo colegial fora e voltar. E aí tinha uma coisa de... Eu não lembro agora qual eram os nomes, mas era uma coisa que uma família recebia o seu filho fora e aí você recebia o filho dessa outra família na sua casa, só que... E era uma família sempre meio próxima, então na mesma estrutura que a sua. Então, por exemplo, se eu fizesse um programa desse, eu iria para uma família que tivesse um menino e uma menina, ia ficar lá na casa ali e tal, e meus pais receberiam também alguém de algum outro país e tal. Era muito comum isso, assim. Só que meus pais não tinham dinheiro, né? Então, mas eu lembro que de ter essa ânsia, assim, sabe? De ter essa coisa de querer ficar um tempo fora, de querer morar fora, de aí quando eu viajava... Primeira vez que eu viajei, assim, com consciência, né, do que era aquilo, eu fui com meu pai e eu lembro de falar assim, nossa, eu tava na faculdade e eu lembro de pensar assim, nossa, quando eu começar a trabalhar, eu só quero fazer isso da minha vida. Porque é muito legal você tá fora, você tem um outro idioma, tem uma outra cultura, você tem outras comidas. Eu sempre adorei ir no supermercado quando eu viajo, assim, porque aí depois ainda, por conta do trabalho, aí eu vou mais ainda, porque daí eu vejo as embalagens, aí eu fico olhando, nossa, olha só que legal a solução que o cara deu aqui, né, essa luz e tal, tudo mais. Então eu fico tirando, por exemplo, você pega meu celular com as viagens, você tem muito mais foto de embalagem do supermercado do que fazer uma selfie aqui com o boy e tal. Não, eu tenho uma ou outra e olha lá, porque me cobram, tipo, manda foto de vocês aí. Eu falo, putz, vem aqui, vamos fazer uma foto. Porque pra mim é muito mais, eu acabo fazendo foto mais de embalagem. Mas é isso, assim, então eu tive muito essa coisa. Você vai perguntar alguma coisa? Você fez uma... Espera. Então, é que eu vi seu... Ali já senti uma coisa que tá. Então, e aí eu era casada e
Pode falar, né? Tá bom. Então eu era casada. Grazie. Eu era casada e tinha essa ansiedade de morar fora, morar fora, morar fora. Acabei me separando e aí eu lembro de estar conversando com a minha mãe assim, falar assim, nossa mãe, tô quase chegando nos 40 e não fiz nada assim do que eu queria fazer, tipo, não tive um filho, não passei um tempo fora, também não comprei uma casa, também, sabe assim, fiquei meio num limbo aqui e parece que uma coisa travava a outra e daí minha mãe falou assim, Júlia, agora então, beleza, filho, não rolou, mas assim, você tá com a cidadania, você tem um trabalho remoto que já falou pra você, vai, não me interessa onde você trabalha, desde que você saiba que o salário sempre vai ser do Brasil, o horário sempre vai ser do Brasil. Se você estiver bem com isso, vai embora. Vai atrás. E aí eu falei, beleza. Aí aquele casal de amigas minhas estavam em Madrid ainda. Eu conversei com elas, sabe? Não, passa aqui um tempo pra você ver e tal, tudo mais. Só que eu ia pra uma feira em Milão. Eu ia pro Salone em Milão. E esse Salone, ele ia Lisboa, Milão, Lisboa, São Paulo, né? E aí eu falei assim, vou aproveitar então essa viagem. E aí na volta eu não faço o trecho Lisboa, São Paulo. Eu faço só Milão, Lisboa e fico em boa. E aí tô aqui desde então. Que maravilha! No, ma esta coisa do supermercado não, porque eu também quando das pouquíssimas vezes que fui no Brasil, fui no Rio de Janeiro e também ali aconteceu de entrar num supermercado pequeno, não daqueles grandes e comecei a reparar a diferença com os nossos supermercados, porque tipo, a primeira coisa que vi não vi o pão. O pão não existe. Aquilo era Rio de Janeiro e também a Copacabana, não sei se cada região, cada cidade tem uma cultura alimentar diferente, mas tipo o único pão que era tipo aquele que aqui se chama pão de forma, ok? Não havia mesmo uma padaria, pouquíssimas. Eu não vi uma padaria nenhuma. É mesmo? Mas aquilo, ok, era Copacabana, Ipanema, talvez não era, digamos assim, era uma parte microscópica de uma cidade. E depois, uma outra coisa que tipo reparei, poucos vinhos, os vinhos que havia eram ultra caros. Depois, uma outra coisa que tipo na caixa, nós estávamos a esperar do resto que nunca chegou, tipo, era uma coisa minúscula, tipo R$1 ou R$2, agora não me lembro. E tipo, a menina na caixa olha para nós e... Não tem o troco. Tipo, essa coisa é um bocado diferente aqui, não? Porque se tu vais a um supermercado, não sei, tipo Pingo Doce, tem tipo uma zona que é só de vinhos e ainda por cima ultra descontados, dizem eles. Ou depois a menina da caixa tem como posso dizer, um formalismo que provavelmente é a empresa dizer para elas, para ter aquela assim, uma educação quase excessiva, não? Que te tem aqui o seu belo recibo, não? O recibo te dá, bom dia, Ou seja, na Itália não é assim. Na Itália tu não ia tirar... Ficaste um bocado, assim, tipo... Ao entrar, a primeira vez que entraste no supermercado português, tu também reparaste algumas grandes diferenças? Ou... Sem dúvida. Eu acho que uma das coisas que mais me chama atenção nos supermercados, tanto daqui quanto dos da Itália, é que, assim, se o troco é 2 cêntimos, eles te dão os 2 cêntimos. Mas ali não. Não tem essa de arredondar. Não tem essa, sabe? Assim, o máximo que às vezes alguém faz ali no Brasil, se falar assim, quer uma balinha? E te dá uma balinha que custa 5 centavos. Aí você fala assim, eu não quero bala. O que é balinha? Balinha. Okay. Um rebuçado. Desculpa. Um rebuçado. Você quer uma. Que no Brasil é bala. Assim, você quer uma balinha aí te dá que custa 2 centavos ou 5 centavos. Quer dizer, eu acho que agora não existe mais balinha de 5 centavos. Mas assim, te dá um troco em produto. E você não quer aquilo. Você quer esses 2 centavos. Então acaba sendo uma coisa. Às vezes eu já me peguei até assim, me sentindo meio a chata que fica querendo 2 centavos, sabe? Mas assim, aqui não tem esse constrangimento. E a pessoa não fica assim, tipo, você não tem.
Daí ela tem que ligar pra alguém, fulano, a caixa 2, fulano, caixa 2, pra vir gente. alguém trazer um saco de cêntimos pra te dar. Não tem esse constrangimento. Ok. E também não vamos ter um constrangimento porque esta música que vamos a lançar ok, vai. é Sem direito Sem. autorais. Yay. I got lost tonight under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I got lost tonight under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I don't know where to take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, living in the moment. Your head is on my shoulder, we're never getting older. Baby, it's you and I. You and I. Yeah, we're stars in the sky. Oh, you and I. Yeah, we're stars in the sky. You say that you're leaving me, the same thing you said last night. You can't do it peacefully, we won't go without a fight. So when I go, I know you'll follow me. I don't want slamming doors, no, no. Just wait and see, you'll feel it naturally. There's no one else I see, I know you'll follow me. I don't know where to take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, living in the moment. Your head is on my shoulder, we're never getting older. Baby, it's you and I. You and I. Yeah, we're stars in the sky. Oh, you and I. Yeah, we're stars in the sky. Eccoci ritornati, quindi siamo passati dalle terre di Campinas e San Paolo alle terre portoghesi, Lisbona. Português, pá! Quindi esatto, oltre, Viu? Esatto. oltre ai supermercati, la differenza più grande che hai trovato in una vita che ormai è più di un anno che sei qua, nella vita quotidiana nei confronti del Brasile, insomma, pensi che il Portogallo è un buon specchio per capire la vita europea in generale, oppure pensi che il Portogallo è solo Portogallo, è un caso a parte dove ci sono migliaia di brasiliani, onde estão muitos brasileiros e por isso também não consegues perceber como é que é a Europa toda? Não, eu acho que é um bom espelho. Eu acho que a principal questão assim que eu vejo aqui e que para mim é um divisor de águas, até não só, pelo menos hoje, né, da minha decisão de continuar aqui, mas da minha vida, é o sentimento de segurança que eu tenho aqui. Isso pra mim, assim, não tem preço, assim, porque até hoje eu fico, assim, às vezes um pouco, não sei, eu ainda tenho um ranço, assim. Aquele dia a última vez que a gente se viu, eu fiquei com vontade de te mandar mensagem, falar, olha, você chegou em casa bem, sabe, assim? Porque isso é o que a gente faz entre amigas, assim, quando a gente tá... Claro. Uma cidade quando a gente que tá é no Brasil, assim, ó, me avisa quando você chegar em casa, ó, me avisa se tá tudo bem, ó, chegou bem e tal. E aqui, embora às vezes eu ainda pergunte isso, né, eu me sinto muito, muito tranquila, assim, essa coisa de andar, tipo, sei lá, tô andando, puta, tô perdida.
porque eu acho os predinhos muito parecidos aqui, eu me perco muito fácil, né? Claro. Então, às vezes eu falo, putz, cadê? E às vezes eu tô sem meu celular, ou às vezes eu tô com o celular, eu pego o Google Maps, abro, assim, e tô com aquela cara de perdida, assim, completa. Mas eu me sinto tranquila, assim, de ficar olhando, onde é que eu vou, beleza, aqui e tal, tudo mais. No Brasil, jamais, assim, teria essa questão. Claro, essa é uma diferença gigante. Exatamente, imagina. Quando eu morava, por exemplo, eu morava em Cascais. Aí, às vezes eu chegava 3 da manhã em Cascais. Eu era a única pessoa que descia, não a única, mas no vagão só tinha eu ali no trem. E eu ia a pé, andava uns 15 minutos da minha casa. Poxa, 3 da manhã, num lugar vazio daquele jeito. No Brasil eu jamais me sentiria à vontade de encaminhar tudo aquilo até chegar em casa. Jamais, jamais. E ali, nos primeiros dias eu lembro de ter ficado assim um pouco... Nossa, mas é isso mesmo e tal, pô, não tem ninguém nessa rua aqui e tal. Mas nossa, depois de um ano, nossa, jamais. Nunca me senti assim, preocupada e tal. Isso é um sentimento. É difícil tirar isso da gente, assim, mas eu sinto que aos pouquinhos essa é a principal diferença que eu sinto, assim. E das outras vezes que eu viajei para outros países, eu tive o mesmo sentimento de segurança. O mesmo sentimento. E quanto demorou a tirar esta preocupação? Quanto demorou? Tinha que ficar aqui algum tempo? Tipo, depois de um mês ainda estava igual, depois de 2 igual. Eu acho que uns 6 meses, assim, até eu andar tranquilo. Até assim. Deixar o telefone na mesa, no bar, tranquilamente. Não, porque às vezes, tipo, exato. Com a aplicação da banca aberta. Deixar assim, e tipo, eu vou ao banheiro, já venho, sabe? E deixar o celular ali, não levar nada, deixar a bolsa, deixar tudo assim e tal. Tá bem. Não, eu já por poucos dias que fui lá em Rio, Brasil em geral, já me tinha desacostumado a deixar o telefone na mesa. É verdade, é verdade. A pessoa tem que adaptar-se. É porque esse sentimento a todo momento, assim, é uma pena, assim, né? Porque tem é uma pena, é verdade. Eu senti a mesma coisa que estás sentindo tu, é uma pena. É uma pena. É uma pena porque senão era um país. É um país maravilhoso, mas tem esse defeito que é grande, eu acho, da segurança. Exatamente. Também tu já acostumado ao Brasil, onde fica já a guardar o bolso, o telemóvel, a mochila aqui em frente. Nossa, não, pegar metrô, por exemplo, não dá pra ter a mochila. É que também tem uma outra questão que é até de... Como tem muita gente, né, no metro lá e tal, então é até uma questão de educação, assim, você não ficar com a mochila e colocar ali embaixo, assim, pra não ficar, né, com a mochila na casa das pessoas. Acho que tem isso, mas principalmente a coisa da segurança. Mas achas que pode ser, se calhar, mais difícil para uma pessoa acostumar-se a ficar descansado, relaxado e dizer, ok, posso tomar o meu telemóvel, caminhar na rua, ou o contrário, para uma pessoa que está acostumada a estar tranquila, caminhar com o telemóvel, com a mochila, de repente ir para um país onde não pode fazer isso? Então, eu acho que é igual, porque é um pouco do que a gente estava falando antes. Depende do que te leva ali. Acho que tudo depende do propósito ali, sabe? Tem muita gente que vai pro Brasil porque quer aquele calor, quer aquela vida gostosa, sei lá, quer o samba, quer a praia, quer o sol, quer o... Né? E que é uma vida muito boa, assim, né? E tem gente que nasce no Brasil que tem algumas coisas que pega mais. Eu tenho certeza que vocês, se a gente conversar sobre Itália, vocês vão falar assim, não, saí da Itália porque, nossa, não aguentava mais, sei lá, X. Não aguentava mais. E que às vezes, pra mim, que sou do Brasil, que não vivi, não cresci com tudo isso, tiro de letra, imagina, gente, que bobagem, sabe? Bobagem. E por exemplo, assim como já ouvi gente que nem, eu namorei um moço que a família dele veio na separação da Iugoslávia. E eles amam o Brasil. Amam. E aí quando eu falava poxa, mas é a segurança e tal, tudo mais, a perspectiva deles você não sabe o que é ter uma guerra. Pois. E ter gente... E a gente veio pra cá porque eu percebi que eu tava... Que o pai dele era militar, e falou assim, eu percebi que eu tava direcionando tropas contra os meus irmãos, que estavam em outro lugar. Então, assim, o que é o cara querer o seu tênis? Dá o tênis. Então, assim...
Vou tentar. Agora, tenta. Tá bom, senão- sorry. Tá bom. Mas então, assim, é outra perspectiva, sabe? É outro. Claro, claro. Exato, é outro ponto de vista. E a gente não tá. A gente tem outras questões que fazem a gente sair de lá. sabe? E olha, qual foi dos teus maiores choques culturais que tiveste aqui quando chegaste em Portugal, nos primeiros tempos que vivias aqui? Choques No culturais. sentido, choque cultural é tipo- um contrasto grande com a tua cultura, tipo uma coisa Não choque sei, a cultural. língua, não sei. É, a língua ma- talvez. sim, tantas coisas. Eu acho que eu não tive ainda Não isso. tiveste, é. Mas eu acho que é porque tem muito brasileiro aqui. Ah, Então, ok. por exemplo, no final de semana a gente já. Ai, vamos no samba. Ai, gente, vamos lá no Bartô, vamos, o que vai ter? Samba. Sabe? Então, assim. Não, mas quero dizer, quando tu começaste a interagir com a relacionar-te com cultura portugueses. portuguesa, conviver aqui, houve uma grande diferença, uma diferença que tu disseste, pô, que é diferente mesmo? Uma coisa que te marcou? Não. Nada. É engraçado, Ok. porque muitos brasileiros diriam ao contrário, que eu amo muitas coisas que é... Queres pensar Chocar. melhor? Queres dar outra resposta? Vamos ver se até o final do interrogatório, aqui no microfone dourado, eu Eu penso em gostei da alguma resposta coisa. não, O é... microfone Mas é que eu dourado acho não que não, mente. porque eu não tive nenhum momento assim de olhar e falar assim, nossa, e agora? Acho que eu vou embora. Sabe assim, putz, isso aqui não dá. Talvez a história da renda, assim, né? Porque a hora que eu vejo o quanto que eu pago de aluguel Ok. e que eu falo assim, nossa, lá no Brasil, isso aqui, o que eu pago no apartamento de um quarto, eu pagaria numa casa, de um Ok. condomínio. Mas também pode ser, eu não Em digo Campinas. obrigatoriamente uma diferença em Negativa. negativo. Pode ser mesmo uma coisa, olha, aqui é mesmo diferente. Tem uma coisa diferente que notaste. Nossa, eu acho que eu. Quer dizer, eu acho que a Júlia está tal, ambientada bem aqui. Exato. Não, mas acho também porque eu não sinto que eu preciso de muitas coisas, assim, Ok. sabe? Assim, tipo, eu não sou uma pessoa muito exigente, Ok, assim. ok. Mas, Sei lá, assim, eu não. Bom. tudo ok. bem, tudo bem. Mas Tá percebido. invece existe tipo um clichê que os brasileiros têm sobre a Europa que tu, quando vieste cá, quebraste, digamos assim. Ou seja, mas então, esta coisa não é assim. Nós achávamos que vocês europeus faziam isto e aquilo. É toda uma Tem. treta. Existe? Eu acho que um dos grandes clichês é lá é melhor. E eu não acho que é melhor. Eu acho que é diferente e também acho que depende do propósito que te move ali. Eu não. É porque, inclusive, no Brasil falam muito sobre a síndrome do vira-lata, né? Que o brasileiro sempre acha que ele tá aquém de tudo. Então, o que vem da Europa é sempre melhor, e o Brasil, o que tá no Brasil não é tão bom. Eu tenho um casal de amigos que morou 5 anos aqui, e aí depois eles foram pro Uruguai, e agora eles voltaram para São Paulo. E eu perguntei pra eles, pô, por que vocês. Como eu tava vindo pra cá, eles estavam indo embora. E aí eu perguntei assim, por que vocês estão indo embora? Aí eles falaram assim, porque deu já de Europa. E assim. Já chega. E a gente fica aí com essa coisa de achar que a Europa é sempre muito melhor do que o Brasil. E não. A gente aprendeu a dar valor pro Brasil na hora que a gente tá fora. Ok, mas eu tenho a impressão que esta coisa é um bocado artificial, digamos assim. Ou seja, não consigo acreditar que as pessoas que têm uma certa cultura no Brasil, né, e que estudam, mesmo não tendo viajado muito, não conseguem perceber que afinal a Europa não é assim tão boa. Sabes? Porque se tu conheces o inglês, por exemplo, e sabes ler os jornais internacionais, ou os jornais que têm a opção que tu podes ler a versão também traduzida em inglês, qualquer tipo de jornal, o jornal italiano, tipo La Repubblica na Itália, ou aqui o Diário de Notícias, ou em França, Le Figaro, tu te apercebes que as coisas são muito... não são assim tão boas, percebes? Portanto, não é que talvez isso não sei, parece quase uma desculpa para justificar uma mudança, não sei, alguma coisa. Uma pessoa pode também dizer, ok, no outro país é melhor do que aqui,
mas é impossível que não haja ali uma pessoa que diz assim, mas será realmente... Ou seja, não há uma dúvida quando uma pessoa diz sim, a Europa é melhor do Brasil. E ninguém põe... ninguém tem a coragem de dizer será, Não, eu acho assim, você me perguntou qual que era um clichê ali, né? Uma coisa clássica, Sim. eu acho que esse é um clichê. Na Europa é melhor, mas eu tenho muitos amigos que têm exatamente esse pensamento. Eles falam assim, nunca sairia do meu país. Passo 3 meses fora, passo um mês fora, mas meu país é meu país. Digamos, a minha ideia é a mesma posição no meio, percebes? Ou seja, quando há sempre uma ideia, qualquer tipo de ideia, não? O mainstream, não? Como se costuma dizer, isto é assim, esta coisa é assim, tipo, todos os italianos gostam de massa, por exemplo, e ninguém que diz, será? Eu acho que tem. Não é uma questão de dizer, ok, eu sou forçado a ir na Itália para ver se realmente os italianos gostam de massa, etc, etc. Mas ninguém põe em questão esses clichês ali no Brasil? Então, eu acho que põe. Eu acho que põe. Okay. Eu acho que põe, então, mas porque ainda existem esses clichês? Mas é porque eu acho que existe essa questão, essa síndrome do vira-lata que eu tava te falando, que é bastante comum das pessoas. Vira-lata é o rafeiro, é o cão. Okay. É o cão. É a mesma coisa, existe ainda o sonho americano. O sonho americano. Não, calma. O sonho americano. Mas eu acho que é assim. Não, porque o sonho americano é diferente, porque o sonho europeu não existe. Ou seja, existe. Nunca existiu. Para ti não existe. Sim, mas existirá para, não sei, para países. Eu atrevo-me a dizer que muitos italianos, e não sei, se calhar em outros países também, muita gente pensa o mesmo, ou seja, muitos italianos falam muito mal da Itália, estando em Itália, mas a maioria não vai para fora. Depois, os poucos que vão para fora acabam por valorizar. Não, eu ainda falo mal da Itália. Mas muitos depois valorizam, como muitos brasileiros valorizam o Brasil quando estão fora, porque sentem falta de alguma coisa. Obviamente é um hábito deles. Eu achava o contrário, que a maioria da população italiana está fora da Itália. Que em Itália estão os estrangeiros. Agora, depois de um século e tal, acho que se calhar já os números ultrapassaram, sei, o que estão lá, o que ficaram lá. O que ficaram lá é a minoria agora. Entretanto, queríamos cumprimentar algunos amigos que están conectados ao vivo, como Tommaso, che falò non ce n'è pane secco. Dov'è il vino? Poi anche Monica Sorrentina che si era collegata, e poi anche Luca, il genovese cuoco, che salutiamo. Un saluto caloroso, che vedo che aveva fatto una richiesta, vediamo se riusciamo a collegarci. La richiesta di invitazione di galera, bistecco nazionale. I nostri amici per delle donazioni. Esatto. E Sergio anche si collega. Sergio, bravo, sempre, também que está aí do outro lado para o Benfica. Grande Sergio. Ero la Rougeau. Benfica, sim, o Benfica È ligado. Sì. La gente sta a vero gioco di football. Invece che ligar para Radio Pistacchio. E aqui temos os dois. Sérgio é campeão, tô fazendo os dois. Ele tá bicampeão. Tá ouvindo ali e vendo ali. Ma invece tu agora recentemente foste na Itália, numa aldeia, digamos assim, uma cidade, é uma cidade, Mostriamo. Che è una micro cidade, che è una wannabe. Tu de Campinas fosse nessa cidade, no? E qual è la tua impressione? Tipo, tu chegaste lì e disseste, ma qui sono come Louis Armstrong na Lua. Esattamente. Qual foi a tua impressão desta vida que acontece aqui nessas vales? Eu não sei se tipo perto de uma vale, lì nessa zona. Estamos a falar de Novi Ligure. Novi Ligure. Novi Ligure
pertence à mesma terra, incrivelmente, de Padua e de todas as outras que estão na planície, chamada Pianura Padana. Estamos às margens da Pianura Padana, onde começam os Apeninos. Não é a primeira vez que foste na Itália, mas Ali naquele sítio Perdida a planície. Essa planície. Famosa cidade do chocolate. A cidade dos chocolati. Bom, chegaste ali e disseste boh. Ou disseste É italiano. Não, achei uma gracinha Novi Ligure. Achei super gracinha. Achei. E uma questão que achei assim. Obviamente fui em supermercados. Tirei um boto de foto. E. Mas explica para os amigos brasileiros que quer dizer um boto. Muitas fotos. Muitas, bué, como que dizem. Uma cacetada. Dizem bué. Mas um Bué da monte, foto. um Bué da monte de fish. foto. E uma coisa que sempre me intriga, sempre assim, achei maravilhoso. E aí já falei assim, gente, moraria fácil na Itália. Porque assim, eu fui num supermercadola, assim, num mercadinho minúsculo. Me lembra E aquela assim, musiquinha, já o mercadinho. Já encontrei, assim, Nananana. cada coisa linda. Não, já encontrei cada embalagem linda, assim, cada produto que você fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, assim. Os chocolatinhos mesmo. Aqui também esse um clássico deles lá, né? Mas assim, Agora que eu umas experimentar. coisas que no Brasil é super. Nossa, é uber gourmet, assim, sabe? Ok. Fica Mas depois tu custa uma viste os nota. preços e ficaste assustada. Não. Assustada bem. Pelos preços. Assustada porque eu falei, nossa, como é que custa só isso? Porque no Ah, Brasil ok. custaria um boto, assim, ok, seria um ok, monte sabe. de dinheiro. E também comparado com Lisboa, eu acho, Exatamente, certo? exatamente. Ou mesmo em Lisboa isso seria mais caro por ser mais refinado, né, e tal. Então eu falei assim, nossa, como é diferente, assim, a relação com a comida mesmo, né? Então que dá Ok, uma... ok. Mas- E eu que adoro cozinhar, adoro comer, obviamente. Ah, Então, assim, bravo. supermercado é um lugar que, assim, é um... Mas, É um então, o passeio que experimentaste da cozinha local? Fora a lasanha da sogra... A dita lasanha da sua... A lasanha da sogra foi Sogra. assim um lance à parte, pizza. lance à parte. Nossa, Lasanha da sogra, lasanha, eu mas- chorei assim, é. falei assim, meu Deus, eu queria morar. Ah, e também fui a Gênova, comi um papardelli funghi. Ah, Meu Deus, vabbè, mas assim, eu porcini. queria morar, alugar a Alugar. panela. Deixa eu morar aí dentro um tempo, ficar ali só olhando ali quietinho, dentro da sua Pô, panela, dentro uma da semana panela. só. Uma Ok. semana Airbnb de panela. Ok. Porque, nossa, espetacular, assim. Espetacular. Ok. Portanto, encontraste grandes diferenças com a comida daqui, talvez? Ah, certamente. Ok. Me senti muito mais bem alimentada lá na Itália Lá na Itália. do que aqui em Portugal. Atenção que se diz uma coisa dessas, agora depois chega aqui a finança. Para já chega o Sérgio. Benfica faz um gol agora! Fica. O Sérgio concorda, é? Ok. Ma esta coisa, vabbè, ok, é uma coisa estúpida. Sabes que os italianos quando comem spaghetti, não? Tem aquela mania que alguns usam uma colher, Uma colher. né? Para recolher um spaghetti, não? Tipo um garfo. Tu conseguiste aprender esta técnica? Ah, mas eu faço isso desde o Brasil. Ah, ok, grande. Eu como Porque eu não uma coisa- consigo Claro. fazer essa coisa. O meu pai faz ali Minha na avó Itália. também faz. Ok. Portanto, é uma coisa comum, digamos. Não, eu acho muito prático, na verdade. Ok. Seria para o Galateo? Não, e também porque isso é uma coisa que eu acho péssima, é cortar o espaguete, assim, cortar aquele. Entendeu? Que você parece que é um. Ok, Né? Então eu. Claro, Pra pra enrolar, rolar. principalmente, é muito mais fácil, assim. Só que lá. Não, mas lá ninguém pôs nenhuma colherzinha em nenhum momento ali. Mas, voltando à sua pergunta, que eu não respondi. Achei Novi Ligure uma gracinha, super gracinha. Amei Gênova. Mas. Não me odeiem. Eu gosto de Milão. Não, é gosto, porque- há uma não, coisa boa em Milão mas que é eu porque- acho em Milan, mas- efetivamente. Depois, Não, o mas- resto... Milão é linda. Mas, não, e também, porque acho que eu fiquei muito impactada com Milão. Eu gostei muito de Bolonha, mas eu fiquei muito impactada, porque Milão e Bolonha foram dois lugares que eu fui pra feira de design. Então, Ok. na verdade, a feira que eu fui de Bolonha,
ela era de cosméticos, que é a Cosmoprof. Só que as embalagens que tem lá são maravilhosas, assim. Então eu fui a trabalho para ver por conta das embalagens. A feira de Milão, que foi o Salone, nossa, para mim, assim, foi um deleite, assim, porque eu fiquei muito, muito impressionada, principalmente como toda a cidade começa a respirar o Salone. Então você encontra vários lugares fora do Salone em si, e tem várias pequenas mostras que estão participando do evento, mas estão fora. Então, assim, pra mim, sair de um lugar desse, que super respira e inspira design, e vir pra um lugar que é mais calminho desse ponto de vista, assim, como Lisboa, Sim. foi um pouco... Foi um choque, assim. Só que, como eu também trabalho pro Brasil, então, assim, eu não dependo muito das coisas que eu tô aqui olhando, né, etc e tal. Então, acaba que não me impacta tanto. E também, Milão é logo ali, dá pra dar um pulo ali também. Portanto, ok, digamos que Milão é a cidade que mais se aproxima ao teu estilo, digamos assim. Ai, não sei, porque também teve Roma, também teve... Pensando! É muito resto linda. da Itália que eu não vi ainda. Ma viste Nápoles? Nápoles ainda não. Beh, Nápoles ainda não. è un problema. Agora temos Então, mas por exemplo, a pizza que eu comi em Novi Ligure, a Madonna. famosa pizza in Novi Ligure. La pizza da sogra. E non è la mais famosa. No. Não, eu sei que não, mas assim... Ovviamente do napoletano. Perché Ok. Não, Ok. então, aprovada ali pela sogra, Aprovada. inclusive. Foi ela que pediu pra ir comprar aquele. Então, assim, Ok. né? Se aquela mulher produz aquela lasanha e pede pra eu comer aquela pizza, eu vou comer aquela pizza, entendeu? Ok. La queixou-se da pizza. Ela queixou-se da pizza, é verdade. Queixou-se da pizza. Non era È famosa. demasiado pequena. Come no. questo, ok. Tá bem. Pronto, olha, vogliamo fare una ultima Virou pausa colazione depois. e Ultimissima lanzamos pausa. a outra música livre. Look, there's my home, there's my world. See, it's the flower, mine is lost. Beyond space, beyond time, give me a fire, clear my mind. Tale of love, so divine. You are human, just like now. I can see it in the dark. Take
bem-vindo de volta à rádio. Estamos aqui a falar com Giulia Pistacchio Campinas, que aqui como aí há muitos apelidos, por isso, pelo menos 2, né? Então, falamos do passado, falamos do presente, e agora? No, eu era curioso sobre. Eu sei que agora deveria ter espaço para perguntas mais várias. Mais atrevidas. Não, Agora é a hora do proibido. Né? Agora já pode, o horário já passou, né? Mas é verdade, como é quando você pode sobreviver, como tu és freelancer, você pode viver com... É possível viver de freelancer? Ou seja, tu estás a trabalhar freelancer ou trabalhas para uma empresa? Como é o teu trabalho de gráfico, não é? És gráfica? Ele é... Designer. Ele é misturado, assim, né? Então eu presto serviço para uma agência. No Brasil, eu sou o que a gente chama de PJ, que é uma pessoa que tem uma atividade aberta, na verdade, uma microempresa. Mas na verdade em Portugal é polícia judiciária. Não, tô... É que PJ. Então, no Brasil eu sou PJ, aqui não. Mas, então eu tenho uma microempresa no Brasil, através da qual eu presto serviço. E eu tenho uma agência de publicidade para qual eu trabalho lá. Pessoa jurídica. Isso. Uma empresa. Isso, exatamente. Isso mesmo, desculpa. Pessoa jurídica é tipo alguém que tem uma empresa, né? Eu tenho uma microempresa lá, e eu presto serviço para uma agência de publicidade. E tenho na verdade eu tenho 3 clientes fixos, uma consultoria, 2 agências, e aí tenho também uns freelinhas aí que vão, mas geralmente assim, os freelas são mais voltados para embalagem, porque eu sou super ligada em embalagem, adoro packaging. Da onde que vem as fotos? Mais uma apresentação, freela, abreviação de freelance. Gente italiana, freela. Legenda, freela. Eu tenho um personal translator aqui. É uma maneira de dire barbuto. Che è romano come? Mas então, aí tem essas coisas aí, mas tipo, tem trabalhos como freelancer, né? Que são os extras assim, mas o fixo também. Não és uma autêntica digital nomad, tu ou és? Sim, porque tá tudo, a maioria tá no Brasil, porque eu tenho um cliente só aqui em Portugal. Ok. Que é o Mas tu Cascais de Açores. ouviste os protestos que dizia digital nomad fora daqui? Pois. Isso explica, Júlia. Eu olhei e falei, ups. Não. Abri o jornal, né? Eu acho que era mais... Pus uma planta assim. Eu acho que per forte tu tal digital nomad de outras zonas da Europa, mas com... Não salta direito. Canadá, Estados Unidos, com tipo milhares. Pra ninguém, eu só vim falar numa rádio, né? Mas, desculpe, esta coisa de fato que agora eu acho que é uma modinha, esta coisa de contra o digital nomads, contra os turistas porque mudaram a cidade, etc. Achas uma coisa positiva, negativa? Eu acho uma cagada totale, no sentido che Lisboa sem turistas é uma cidade pobre. Eu queria citar, mencionar, como é que uma citação de uma coisa antiga italiana. A me pare proprio una stronzata. Tu como digital nomads, como é que, não quero dizer como podes defender a categoria, mas qual é a tua ideia sobre... Tu também viste que há um certo antagonismo, uma certa antipatia
artificiosa que foi criada contra os digital Ou nomads. seja, é verdade que é tudo a culpa do digital nomad, come quer dizer. Porque também dizem que tem algumas. É verdade que é tudo culpa tua. Exato, é culpa tua. mais caro você veio! Tens vergonha ou não de ser uma digital nómada? Pedes desculpa ou não? Aqui em direta mundial na Rádio Pistacchio. Bom, gente, acho que eu já tô indo embora. O meu contabilista está me chamando. Ai, não, já tenho aqui uma chamada, tenho aqui um call que eu preciso fazer. Afinal era isso o objetivo de ter convidado. Ah, entendi. Agora eu vou sair, vou ser assassinado. Né? Jogar um molotov aqui daqui a pouco. Mas... Qual que era a pergunta? Eu pessoalmente acho que é um dos muitos fatores pela qual a Lisboa está em alta com inflação, preços e tal. Mas assim, eu acho que a senhoria... Obviamente não é a única razão, não é? Acho que o senhorio do meu apartamento não acha ruim os nômades digitais aqui, né? Ao final o problema é que faz o preço. Não é que pode comprar, é que faz o preço. Não. Estamos a brincar. Cuidado, eu ouvi a campainha, só eu quero ir embora. O Benfica marcou. Júlia, tem um autocarro que passa que hora agora. E o Moscatel tá me chamando. Ok. Não, eu também concordo com o que disse a Daphne, afinal, se tem muito digital nômade também deve ter origem da algumas medidas governamentais. Mas quero dizer, fala, Júlia. Não, mas eu acho também, assim... Se tu colaboras, é um desconto. Gente, eu acho assim, eu acho que a culpa, ou sei lá, não é culpa, né, mas não são os digital nomads que tem a responsabilidade nisso, né? Você tem aí órgãos que precisam regular essas questões, né? Tanto eu acho assim, por exemplo, pensando no caso do Brasil, a gente tem uma série de eu não sei, quer dizer, agora não sei porque acabou as manifes, né? As manifestações de interesse, mas na época que eu tava pra vir pra cá, eu lembro que tinha uma série de possibilidades pra você vir, abertas pelo governo português. Então assim, você pode ir pra procurar trabalho por você tem um visto de procura de trabalho por 120 dias. Você tem a possibilidade de ir como estudante, tem a possibilidade de ir com contrato de trabalho, tem a possibilidade de ir aí a própria cidadania, aí tem a manifestação de interesse, que você vai primeiro e depois você encontra lá uma forma de trabalho, ou abre a atividade e faz a manifestação, demora um super tempo para até que, na época era o CEF, agora é o OIMA. Então assim, eu acho que é muito raso as pessoas que põem a culpa no digital nômade, no brasileiro que vem, no tal, sabe, assim, eu acho que é uma questão de, amigo, eleja seus governantes então, se você acha melhor, então chega que fala Portugal para os portugueses, vai lá, sabe, assim, vota neles então, mas assim, você não pode ter um ataque, um chilique xenofóbico de ir lá pegar as pessoas que estão nessa categoria, entende? Tudo bem, as pessoas ilegais, é também um problema do Estado, né? Assim como, por exemplo, a história lá da CLP, sei lá, do visto lá dos lusófonos, né? Sim, exato. Eu, na minha, assim, zero noção de absolutamente nada e tal. Do meu ponto de vista foi, Portugal tá com essa questão de envelhecimento da população, precisa trazer gente. Acho que mesmo, por exemplo, para um jovem que mora em Portugal e pode ir para qualquer lugar do espaço Schengen, nossa, eu acho que ele quer mais pôr um mochila nas costas e ver, assim como eu tive o desejo de ir embora, de ir para outro lugar e ver como é que é a vida e tal, o cara quer ir também para outro lugar, ir para um lugar onde o salário mínimo é maior, então ele pode ganhar, ele vai para a Suíça, ganha uma grana e manda para cá para os pais e tal. Então, continua a acontecer, isto continua desde então, a ditadura, continua. Exato, mas eu entendo que eu acredito que da minha pouca percepção assim,
que Portugal olha para isso e fala assim, gente, nossos jovens estão indo embora, a gente precisa trazer mão de obra para cá, a gente está com envelhecimento de população, a gente tem que ter gente que pague segurança social para pagar as aposentadorias, né? Então, a gente tem que fazer um movimento nesse sentido, vamos atrair, vamos ver quem são as colônias para trazer, etc e tal. E eu acho que a história do CLP, que eu sempre esqueço essa sigla, ela foi uma resposta para a União Europeia do ponto de vista de, amigo, você quer abrir aí porque está com seus problemas populacionais, só que o cara que vem para Portugal, ele tem que ter um visto de, sei lá, algum tipo de cidadão para poder andar no espaço Schengen. Então, assim, você não pode dar... Porque abrir para o imigrante, para depois sair andando pela Europa, você acaba que traz a questão para todo o bloco. Então, eu acho que também teve essa... Eu acho que essa história... Tanto é que quem estava no aguardo do CLA e falou... estava no aguardo da Manif sair... E aí pegou o protocolo e pediu logo o CPL para poder ficar direto aqui, não consegue pegar esse visto e ir embora e sair andando pela Europa. Tem que ficar em Portugal. O que eu acho que é justo também. É lusófono, né? Não, por isso. não, Países lusófonos, por isso. Exato, na Europa só eu acho Portugal. que é justo por conta disso. Cara, você não quis pegar essas coisas todas para ficar se a razão principal é a língua, então Exato, fora do Portugal é só Portugal. Mais. Não tem sentido mais. Então, eu sei, eu acho é muito complexo também, né? Então, assim, eu acho que eu tinha tem um menino que era da turma toda, assim. Eu lembro que uma vez a gente estava falando sobre um canudo da Philips, eu acho. Que ele era um canudo e que filtrava água. E assim, de cara eu achava assim... meio que uma caçada, porque a pessoa vai lá ela vai pegar o canudinho pra chupar a água de uma... né? Mas daí ela tá com o pé onde, entendeu? Se não é ali assim, se ela não tem que entrar naquele rio pra tomar aquela água, ela já entrou no rio, ela tá perto daquela água ali. O que adianta que adianta ter aquele negócio que filtra ali, né? Mas a questão esse rapaz, ele trabalhava no Ministério da Economia, né? Do Brasil. E eu lembro da gente falar sobre essa questão, porque na época eu tava no mestrado, aí a gente tava falando muito sobre esses gadgets. Muito sobre esses gadgets, assim, de... Puta, mais um gadget, mais um troço que você vai arrumar pra poder viver a vida, mais uma coisa que você tem que comprar, uma coisa que você tem que produzir e tal. E aí eu tava falando sobre isso, assim, com ele. E daí ele falou assim, Júlia, de um ponto de vista de um país feito o Brasil, um custo... Porque eu perguntei isso pra ele, assim, pô, tudo bem que você tem que estar... Quanto que você tem que estar perto de um lugar, de uma água para você tomar nesse canudinho que filtra? O quanto que você também não se contamina porque está com o pé descalço ali, né? Assim, pensando que isso é para alguém que poderia precisar de água filtrada e não tem acesso a isso. Só que é super caro, né? Esse negócio, no final das contas, isso virou assim, gente, isso aí é coisa para, sei lá, para os caras de países mega blaster desenvolvidos e que vão para países subdesenvolvidos e querem tomar uma água filtrada, né? Então, assim, virou uma piada. Okay. Então, a gente conversando sobre isso, ele me falou assim, Júlia, um país feito Brasil, de uma dimensão feito Brasil, 0,00001 real é muito dinheiro para uma medida, sabe? Então, não é simples assim você ficar pensando em medidas do ponto de vista do governo. Né? Então, assim, é claro que muitas vezes a gente fala, eu tô falando isso, vou conectar, juro. Eu tô falando isso porque às vezes a gente fica nesse lugar do, o digital nômade, pensando nesse micro-universo, e, o que é? As pessoas estão aqui, vindo aqui e aumentam o preço das rendas e tal, tarará. Só que a gente tá nesse nosso micro-universo, que ele é coerente, é importante de avaliar, mas... Eu acho que às vezes a gente não tem também dimensão do grande ali, sabe? Assim, do que realmente está por trás de uma medida dessa. E que eu acho até que no caso da Manif, que ficou um bom tempo em vigor, e de repente eles pararam, daí você até comentou comigo, poxa, depois que barraram a Manif, interromperam a Manif, 80% a menos de pedidos. Então, explicamos a quem, se calhar alguém que nos segue aí no... se calhar não percebe, Manif é manifestação de interesse, que é uma maneira
para poder ficar em Portugal, desde o estrangeiro, desde fora da União Europeia. Você chega Manifestação de interesse. Você chega com visto de turista, arruma um trabalho dentro desse primeiro período, arrumava, né? Dentro desse primeiro período de 3 meses, que você pode ficar por aqui. Arrumei um trabalho, aí com esse contrato de trabalho em mãos, você entra no sistema tal de um CEF, que era antes, agora AIMA, entrava, e aí você faz uma manifestação de interesse de querer ficar, e um dos documentos é esse contrato de trabalho que você encontrou agora. Para não falar manifestação de interesse, o lance era Manif, por isso que eu fiquei falando Manif, mas... ok. Porque Manif podia confundir com manifestação. Aqui é manifestação. Mas aí virou, caindo rapidinho, assim, era Manif. Você faz fez uma Manif? Porque era manifestação de interesse. Okay. Mas eu acho que às vezes a gente não tem essa dimensão, eu pelo menos, eu não tenho essa dimensão. E aí toda vez que eu fico pensando, sei lá, nessas medidas, né, de putz, mas como é que eles fazem isso e tal. Eu lembro sempre dessa conversa com esse meu amigo, que ele falava, Júlia, 1 centavo, 1,00 já é muito dinheiro, porque a gente tá falando de 200 milhões de habitantes. É muita gente, assim, para você resolver entre um benefício e outro, assim. Não é fácil, assim. Parece que é fácil, mas não é, assim. E aí eu sempre... então eu sempre fico pensando nisso, assim, quando a gente às vezes olha, assim, essas primeiras impressões do nosso universo mais próximo, né? Acho que tem muita gente, eu tenho fé, pelo menos, tem muita gente que quer trabalhar, quer fazer a coisa certa, sabe? Então eu acho que às vezes a gente tem esses problemas no dia a dia, assim, mas eu espero que às vezes é falta de compreensão nossa e não falta de vontade política, assim, sabe? Eu estou demasiado bêbado para interromper Júlia. Alguém... lucidez. Não sei, juiz, podemos desculpar Júlia das pessoas. Júlia. Sim, exato. Vai, Salvo. Não, se vocês não têm outras perguntas mais picantes ou proibidas, podemos lançar. Alguém tem perguntas picantes? Não, mas acho que... Então vamos... A próxima vez. Não. Júlia, tu tens uma pergunta picante para nós? Como é que vai ser perguntinho? Não, brincadeira. Por que vocês quiseram fazer a Rádio Pistáquio? Sigla! Ou então, tudo bem. Não é porque vocês querem fazer, mas assim, qual que é a coisa mais interessante que vocês gostam de tirar? Assim, o que intriga no Expat? Fora isso aí, Expat. Mas assim, qualquer coisa que vocês falam assim, nossa, adoro quando a gente chega nesse assunto. Só respostas breves, porque temos poucos minutos. Ok. Não sei, eu gosto de saber coisas que não conheço. Portanto, se conheço uma pessoa de Campinas, eu não sei nada de Campinas e, portanto, pergunto o que é que se passa a Campinas. Aí hoje você ficou sabendo, continuou sem saber, né? Ou seja, uma pessoa vive em Campinas, sai de casa e o que é que acontece? Tipo, pode ser Campinas, como pode ser qualquer outro sítio do mundo. Portanto, como não posso ir lá fisicamente e não posso viver lì e não posso ter experiências ali, pelo menos tenho a sorte de conhecer uma pessoa de Campinas, faço esse interrogatório e pelo menos tenho uma ideia mais ou menos sobre Campinas. Que bonito isso. Sì. No generale posso dizer... não, uso o Google Maps Google Street View. Mas eu achei bonito isso mesmo, porque essa coisa de você... Pô, eu não consigo ir lá, então quero saber. Uma maneira de viajar. Eu ia dizer igual, me roubasse a resposta. Sim, agora todos. Eu posso dizer porque eu tenho interesse na vida das pessoas. Então, saber entender a escolha, porque fizeram a escolha de sair do país, aquilo que aconteceu, aquilo que estudaram, qual é que foi o percurso da vida dessa pessoa para chegar aqui em frente de mim. Acho que é aquela parte mais interessante. Nossa, mas 1 hora é muito pouco para saber tudo isso aí. Saber sobre tudo. Isso no específico, eu já ligo-me a ela, a resposta dela, porque marcou-me, enfim. Provavelmente. Ou ele foi marcado, porque eu achei que foi dor. Exato. Aí tá caladinho, mas pronto. É mesmo um momento crucial, se diz, crucial, em que
a pessoa decide de sair mesmo. Então, aquele momento que umas vezes tentamos apanhar dos convidados, que às vezes expressaram isso, até especificaram mesmo aquele momento, aquele dia sair do trabalho e nunca mais queria. Eu acho que o meu clique, desculpa te interromper, mas só para aproveitar a história do clique, eu acho que o meu clique foi o dia que eu conversei com minha mãe e falei: não tive filho, não tive experiência fora, também não comprei um apartamento. Tipo assim, eu não fiz nada esses últimos 9 anos, assim. Empurrada final. Que eu queria ter feito nessa reta até os 40. Eu tava com 35. Eu não fiz nenhuma das coisas, né? Pra dizer assim, mas você não teve experiência fora, que é uma coisa que exige energia e tal, né? Mas, poxa, você comprou sua casa, tá com seu filho e tal. Então, assim, beleza. Propósito, de novo, né? Só que também não tive o filho, mas também não viajei, mas também não peguei todo esse... Porque o filho acaba que drena uma energia e um dinheiro absurdo, então assim, também não comprei uma casa, assim, não que dê pra comprar uma casa com dinheiro que você não tem um filho, mas assim, mas também não fiz esse movimento. Eu acho que isso é uma coisa dos movimentos que a gente tem na vida, assim. Também não fiz isso. Eu acho que esse foi o ponto ali que ela me falou assim... Ela não falou com essas palavras. Vai, mano. A vida é sua, o sonho é seu. Tipo, o que você tá esperando? Então, desculpa, André. Querido espectador, querido seguidor da Radio Pistacchio, qual foi o teu clique? Queremos saber a tua história. Contatta-nos nas redes social, onde quer. Queremos saber a tua história. Pode ser um próximo convidado. Convidamos todos para escrever-nos, sabe, nos nossos canais, Instagram, Facebook. Também por e-mail a mesapistacchio@gmail.com. Até a próxima, obrigado, Giulia. Obrigado eu, finalmente estou diante desse microfone dourado maravilhoso. Beijinho. Beijinhos. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale. Ora. Un tacchino. Vabbè. Grande. Bravissima, bravissima. Adesso la canti in diretta anche. Brava. Brava Giulia. Brava Giulia. Proprio molto professionale sopra il computer. È il nostro stile. Ragazzi, è l'unica cosa di valore in questa casa, il computer. Não, tem umas plantas ali que, olha, além de nós, né, de valor também nessa casa, vamos combinar. 3 minuti all'Angelus. É a única coisa que eu tenho, que é minha, é esse computador. E as plantas. E o Sérgio. Esatto. Dai. Grande, che poetesse. Teresa non lo dice. Lui, la cosa più importante qui in casa, Teresa, sono io. Cambiamo argomento, domani pioverà. Attuali come non so cosa. Un orologio svizzero. Esatto. Svizzero? No. Ma non me ne scordare, però non me ne scordare. È assurdo. La mia infanzia. Assurdo. Poi dopo 20 anni dopo, ai 30, la ripeti. Cioè, quelli di quei pubblicitari, cioè, proprio ci hanno inchiappettato proprio, ce lo ricordiamo. Ce n'è tanti. Anche perché è sempre stato cambiato. Sapore vero. No, ma oppure quella del tipo scappo che mio amore fatti i cannelloni. Oggi non è domenica. E tipo intanto io lancio la sigla perché sono anche quella delle campane pure lancio la sigla raga. C'è risparmio pure la sigla lanciata quindi fra poco si entra in onda.
Bastardo. Ancora mancano 15 secondi. 165 euro di difficoltà, il $2. Vado attaccando il microfono. Attacco il microfono da ora.